para palestrar Inteligência Artificial para o Desenho da Arborização. Marcelo Machado, engenheiro agrônomo, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, atualmente é pesquisador do Laboratório de Silvicultura Urbana do Departamento de Ciências Florestais da Exalc. Além das atividades empresariais, como diretor do grupo ProPark, é o CEO da Startup Arbolink, uma spin-off da empresa que atua há quase 50 anos no mercado de paisagismo e conservação da natureza. Sua área de concentração de conhecimento está focada na gestão tecnológica da arborização urbana. Atualmente está à frente de um projeto de pesquisa inovativa aplicada junto à Fundação de Amparo às Pesquisas do Estado de São Paulo, FAPESP, em que desenvolve uma plataforma digital para Smart City e a gestão de suas florestas urbanas. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Um público tão amigo aí, né? Uma família mesmo. Uma enorme responsabilidade de falar depois dessa apresentação e antes da sua também aí. Obrigado, Campo Grande, a organização, por nos acolher tão bem, assim, com tanta atenção e carinho. E vamos lá, né? Falar um pouquinho da palavra aí, inteligência artificial, dessa complexidade, né? Eu acho que eu, como um jardineiro, um engenheiro agrônomo, nem me julgo aí tão apto para falar para isso, mas é o caminho que eu resolvi seguir e agora a gente está desenvolvendo software, né, para eventualmente mudar um pouquinho a cara da nossa arborização. Esse é o nosso sonho grande. Foi legal que a professora Luciana trouxe um olhar de planejamento, né, e um olhar histórico de onde a gente saiu e para onde a gente está chegando e o que a gente tem como lição de casa para fazer. Eu vou tentar aqui trazer o que a gente tem muito mais com um olhar corretivo, né, o famoso o que tem para hoje e como a tecnologia pode nos ajudar com essa tarefa, tá? Então deixa eu me localizar. Então não precisa falar, né, chovendo molhado, a gente só traz essa reflexão através dessa imagem, ainda mais com pandemia, o quanto a gente vai precisar desses espaços verdes, né? As nossas cidades, quanto mais aumenta o tamanho, mais aumenta o problema, mais aumenta as nossas necessidades, né? E aí, o tema que a Eliane nos pôs aí é mais difícil ainda, porque planejamento, ela envolve essa multidisciplinaridade, envolve essas pastas que a professora Luciana muito bem falou, né? Desde a gestão pública até realmente técnicas avançadas de sensoriamento remoto, de planejamento, de arquitetura, urbanismo, né, paisagismo e jardinagem, quando se fala em áreas verdes. Então, realmente, o que eu tenho tentado trazer nos planos de arborização que a gente tem coordenado em algumas cidades é, primeiramente, pensar em categorias de uso do solo e principalmente essas categorias de uso do solo que condicionam o tipo de vegetação, né? Então, eu tenho um olhar muito compenetrado nas árvores do sistema viário, porque elas que estão mais próximas ali dos munícipes, são elas que trazem o máximo de serviços ecossistêmicos para uma cidade em termos de conforto ambiental, melhoria de qualidade de vida. Então, esse foi ali o calcanhar de Aquiles que a gente tentou olhar primeiramente, embora não menos importante, que as praças, os parques públicos, as áreas verdes que estão em locais particulares e também as vegetações de interesse ecológico, como as unidades de conservações municipais, as APPs, enfim. Mas, olhando um pouquinho para essa questão do sistema viário, né, e começando a pensar um pouquinho nessa distribuição de árvores, nesse planejamento, a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês é como, de fato, nós estamos recebendo as nossas árvores, né? Então, também são imagens, claro, que tem muito mais o intuito de trazer uma reflexão, né, em relação ao espaço, né? Então, a gente não tem espaço aéreo, a gente não tem espaço para plantio nas calçadas, né? Então, são dados, por exemplo, aí de São Paulo, por exemplo, que quase metade das calçadas elas não comportam árvores de acordo com a lei, né? Então, quando comportam, muitas vezes são muito mal cuidadas,
né? Nós não temos espaços subterrâneos, tá bom? Às vezes a gente fala, vamos ter rafiação, distribuição, mas cada vez mais as telecomunicações, as outras facilities que a gente chama, vem tomando espaço, né? Então, esse é na Faria Lima, falar um pouquinho em planejamento, né, professora? Vamos pensar no espaço, né? E isso é ali que as nossas guerreiras árvores, cadê o senhor árvore aí, né? Elas vão lutando, sobrevivendo, então falam, cai muita árvore, eu ainda acho que cai pouco perante a falta de cuidado que a gente tem com as nossas árvores, né? Então, esses, né, os recuos, a questão das fachadas, as questões todas ligadas à compatibilização do indivíduo arbóreo com o sistema viário. Tá? Opa, ficou um pouquinho repetido, mas a ideia era a gente pensar um pouquinho diferente, em contraponto ao que a professora trouxe, no indivíduo arbóreo, nessa necessidade de uma árvore que compõe aí uma área verde, em termos de relação de necessidade de manejo, em termos de necessidade de regulamentação para licenciamento, tá? E é aí que eu acho que a gente pode fazer a diferença com a tecnologia. Na minha concepção, né, árvores em cidades, elas precisam de duas coisas, de um espaço compatível e de cuidado ao longo do tempo, para que elas permitam ali um equilíbrio, um desenvolvimento equilibrado, né? Então, a gente sabe que nesse meio artificial, com altas temperaturas, com poluição, não é o habitat natural de um indivíduo arbóreo, e tudo isso necessita cuidados especiais, tá? Então, basicamente, o espaço a gente resolve com as disciplinas de um melhor planejamento, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer ações corretivas, de realocações de vias, de baixar as nossas fiações, de não sei o que tem, para caber mais árvores. Então a gente tem que muito mais olhar para planejamento, e o cuidado, eu acho que aí merece uma atenção especial, né? Como diria nossa própria Maria Sancho, temos que cuidar do que a gente tem, porque o tempo a gente não compra. O tempo de crescer uma árvore, o tempo de uma árvore estar viva ali. Às vezes falar, vai cair, mas em vez de partir só para a supressão direta, a gente tem que realmente pensar que uma sombra de uma árvore, né, dificilmente a gente consegue comprar ali de uma maneira rápida. Então, um pouquinho de planejamento, esses planos de arborização que a gente tem desenvolvido em Mojimirim, Piracicaba, agora nós estamos fazendo em Uberaba, algumas outras cidades, tá? Eu acho que a questão do inventário, né, a gente olha muito o que o pessoal faz lá fora, mas o inventário, em termos de planejamento, como ferramenta de orientação para novos plantios, usar o sensoriamento remoto com fins de inventário, é uma estratégia muito boa, né, que permite que a gente baixe o custo de planejamento, né? A professora já deu ótimos exemplos ali, e hoje a gente tem ferramentas muito acessíveis, imagens cada vez mais acessíveis de satélites chineses, de constelações novas que estão sendo lançadas, com precisões muito boas, das quais a gente pode realmente utilizar como ferramenta de planejamento, tá? Então, basicamente, hoje a gente tem a inteligência artificial para nos ajudar a fazer essa classificação supervisionada de uma forma individualizada, tanto em índices de cobertura arbórea, quanto também em números estimados de árvore por rua, por quarteirão, por bairro, por localizações. Então, os sistemas de processamento eles estão cada vez mais acessíveis e disponíveis, e eu acho que é o caminho para quem quer pensar em programas de gestão, não só de planejamento de novos plantios, mas também como ferramenta para que oriente o manejo arbóreo, né? Isso aqui é o que a gente fez lá em Piracicaba, estimando a cobertura arbórea, né? Desses mapas, eu obviamente tenho pouco tempo aqui, mas a gente foi tirando quais eram as coberturas arbóreas que estavam nas áreas verdes, quais eram as coberturas arbóreas que estavam nas áreas particulares, quais eram as APPs com cobertura e sem cobertura. Então, a gente consegue ter ferramentas muito precisas. Essa imagem, ela tinha o pixel 50 centímetros de resolução, né? A gente consegue enxergar quase que um formigueiro, e essas informações são mais do que suficientes para fins de planejamento. Então, a cobertura arbórea, ela pode ser dividida em regiões, em porcentagens, em bairros por número de habitantes, de acordo com o censo, buscar esses indicadores
para que a gente possa ter aí em mãos uma boa ferramenta, tá? Paralelo a isso, a gente consegue estimar o número de árvores, principalmente no sistema viário, por rua, por bairro, por quarteirão, e isso a gente consegue verificar a acurácia com programas amostrais, tá? Então ali a gente faz um delineamento, esse delineamento ele traz as informações qualitativas, né, que é o que a gente chama que o satélite não consegue ver, mas para fins de planejamento a gente já tem a baixo custo uma bela de uma ferramenta, né? Hoje a gente já trabalha novidades com esses diagnósticos. Hoje a tendência não é mais comercializar imagens de satélite, e sim períodos como se fosse um Netflix assinatura. Então várias empresas já estão oferecendo ali para que a inteligência acesse a informação do pixel e para que a gente possa fazer daquela situação de uma foto um filme de gestão, tá? Então hoje a gente já tem algumas coisas em desenvolvimento com alterações de mudanças para supressão de árvores, enfim, mas a gente tem bastante informação. E aí o que o satélite não pode ver, né, são as espécies, é o manejo, é a qualidade. Às vezes a gente tem uma app extremamente coberta, mas coberta de uma invasora como a leucena lá no nosso caso, né? E depois do planejamento a gente vem para o que a gente está desenvolvendo agora com maior afinco, que é a questão da gestão digital. Então a gente sabe que no caso de Piracicaba a gente tem aproximadamente 98 mil árvores. Cuidar no sistema viário, cuidar dessas 98 mil árvores, elas geram ali uma tarefa complexa, né? E essa foto é conhecida pelo Sergião, né? Sergião, essa tipona que caiu lá, acabam trazendo uma série de empecilhos para uma cidade, né? Que eventualmente tem números cada vez mais crescentes de queda, né? Então essas informações de necessidade de poda a gente levantou em grande parte, sim, das cidades que a gente trabalhou. Na primeira fase da pesquisa foram 200 cidades, tá? Entendendo como que é esse fluxo processual, né? E a gente sabe que o que a gente chama de passivo, para muitas pessoas como aqui da sociedade brasileira, a gente entende como uma população que precisa de cuidados, precisa de manejo, e essa classe de arboristas aí que vem para tentar mudar essa cena, né? Então, essa foi lá na nossa querida Maringá, até deu a nossa... Né, eu estava trabalhando lá, uma árvore aparentemente sadia, né? Teve lá seu pivotamento. Então, como lidar com essa situação com segurança jurídica e com qualidade, né? Então, foi em cima dessa dor que a gente resolveu desenvolver nossa plataforma. Esse também foi um caso em Belo Horizonte, tá? Que por sinal na época tinha 100% das suas árvores inventariadas. Tá? Então, essa árvore, quando ela caiu, ela levou um transformador, explodiram 6 carros, tá? Graças a Deus não morreu ninguém, mas o que chama atenção é que essa árvore caiu, não estava nem ventando no dia, né, pessoal? Então, mostra o quanto é falho a nossa operação de manejo e gestão, tá? Então, a gente foi identificando esses problemas, né, que também nas nossas pesquisas de plano de arborização, às vezes a gente fala, poxa, eu gosto da árvore, adoro, veio o senhor árvore e amo a árvore, poxa, quer uma árvore feita em sua casa? Não, obrigado. Né? Então isso, para quem é gestor público, sabe bastante disso, né? Então é uma outra dor que a gente tem, né? Que essa conscientização, esse envolvimento aqui, para nós estamos 100% de pessoas que realmente têm essa ciência, mas saiu dessa porta para fora, já não pensa com tanto amor assim nas árvores, né? E a gente levanta esses números constantemente com uma inteligência aí, onde estão essas quedas, quais são as causas dessas quedas. A gente vem tentando montar esse banco de dados de uma maneira informal e de uma maneira ainda quase que artesanal, mas isso foi muito mais para subsidiar o nosso plano de desenvolvimento, falando, pô, não é só aqui em Piracicaba que acontece, tá? Queda de árvore, problemas diretos e indiretos são em grande parte do nosso país, tá? E aí a ideia foi entender um pouquinho mais o que estava ligado nesse programa de manejo arbóreo, que eventualmente a tecnologia pudesse contribuir. Então a gente tem lá um pilar do licenciamento ambiental, a gente tem lá
um programa, uma questão que é a base de infraestrutura operacional, os recursos humanos da prefeitura, que é um ambiente muito peculiar, e cada prefeitura é uma, né? A gente chega em prefeitura que, poxa, quem planta a árvore é a Secretaria de Meio Ambiente, quem fiscaliza é a fiscalização, quem da Secretaria de Governo, quem faz poda é a Secretaria de Obra terceirizada, quem faz remoção é obras, e uma não conversa com a outra, tá? Aí entra tudo num 5-6 lá. Então, entender esses diferentes pilares que eventualmente a gente vai estar atuando é base para o desenvolvimento de um software inteligente, que é onde a gente se fundamentou, tá? Então, isso aqui é mais ou menos o fluxo que acontecia em Piracicaba, tá? Tinha ali os famosos ofícios dos vereadores que pediam, né? Esse vereador é da base, acelera o pedido dele. Não, esse aqui não é. Os eventuais aplicativos, né? A gente está trabalhando em Jundiaí, tem um aplicativo próprio da prefeitura, mas esse aplicativo ele dava uma entrada num sistema que imprimia uma ordem de serviço para avaliação, parou tudo. Então, a gente foi entendendo cada vez mais esse fluxo operacional, o envolvimento das nossas queridas concessionárias de distribuição aí, que eventualmente cometem algumas falhas, muitas, mas que também em muitos casos a gente eventualmente tem que lidar com situações de não compatibilidade, né? E cada caso é um caso, mas depois de tudo isso entendido, a gente foi tentar propor uma plataforma de gestão, tá? Que envolvesse desde solicitações, tá? Então já uma solicitação inteligente, um cadastro de uma eventual queda de árvore para que a gente tivesse esses dados. Então, eventualmente, o que a gente chama de uma ferramenta colaborativa, que a Defesa Civil possa usar, a Bombeira possa usar, os operadores possam usar, documentando essas quedas, já com imagens, já com alguns formulários prontos. Podem também solicitar e inspecionar problemas, que entra no painel e faz um agendamento para uma avaliação de risco, tá? Essa avaliação de risco, a gente obedeceu os critérios, faz parte desse segundo pós-doutorado aí com análise de avaliação, metodologias de avaliação de risco. Então ali tem um algoritmo que por machine learning ele vai se equilibrando, quem avalia é o operador, é o avaliador, é o responsável, então a gente chama isso de sistema especialista, e aí a gente começa a minerar esses dados para que a gente possa ensinar a máquina. Depois disso, não basta fazer uma avaliação e imprimir. A gente tem que realmente fazer a cirurgia, fazer a operação, tem que ir lá, podar a árvore, tirar a árvore e garantir que isso seja feito com qualidade. Então, isso dispara uma ordem para o serviço. Um terceiro aplicativo, para que esse aplicativo possa garantir que aquele manejo foi feito em condições mínimas de qualidade, tá? Então, hoje a gente opera, né, como se fosse um white label entre a secretaria e a concessionária e a terceirizada. Nós estamos lá com o Pedro Maia começando essa implementação da operação. A gente tem controle de todos os nossos tempos de avaliação, todos os nossos tempos de operação. A gente consegue fazer as logísticas de uma forma otimizada. Então, todas as ferramentas que estavam disponíveis nos aplicativos foram traduzidos para essa plataforma e a gente vem num crescente de melhoria, tá? Agora nós recebemos dinheiro da FAPESP, nós estamos incrementando integrações com plataformas de captação como Street View. O drone não é uma realidade, nem avião é uma realidade, mas o Street View e o satélite, para que eles possam abastecer em tempo real informações de inventário. Hoje o nosso inventário a gente usa uma ferramenta aí, complementar, que também está ligada na plataforma, tá? Mas a gente entende que depois desse cadastramento a gente dá início a um fluxo de gestão. Está acabando, então, só para mostrar para vocês um pouco de funcionalidade, né, de user experience, de experiência do usuário, do ponto de vista de facilidade de quem avalia uma árvore na 23 de maio, com chuva, com sol, com gente para se assaltar. Então, a gente buscou o máximo de usabilidade possível que tinha nas ferramentas, linguagens modernas de aplicativos aí que a gente brinca que o front-end dele, o que o usuário enxerga, tem que ser muito simples, muito rápido, e por trás disso, o back-end, a gente tem uma série de cálculos e integrações com outras aplicações, como Waze, como
próprio WhatsApp e outras ferramentas que deixam isso muito ágil. Tá? Então esse é um trabalho de cadastramento no Hospital Oswaldo Cruz, por exemplo, já com a classificação da ABNT nível 1, lá o famoso bom, regular, o BOTA, né? E aí disso a gente faz a gestão com a emissão dos laudos de avaliação, integrada na subprefeitura. Após essa autorização, o sistema acusa que está liberado para operação e essa operação é realizada por uma terceira empresa. Então, o mais importante, pessoal, é a gente unir esses diferentes elos que não se comunicam muito bem. A gente está integrando agora a plataforma da ESB, ArcGIS, né, do ponto de vista da gente ter mais facilidade de mapeamento. Então, a gente consegue jogar ali os layers de fiação, layers de arquitetônicos, para a gente começar a fazer uma gestão cada vez mais inteligente, né? Os espaçamentos de calçada. Então, tudo isso nos permite cada vez mais mobilidade. Tá? Essa é uma cidade de 20 mil habitantes que está mapeando 100% das suas árvores. Tá? A gente está fazendo o primeiro inventário presencial. A gente tem um período de 40 segundos a 60 segundos por cadastro arbóreo, já com a avaliação nível 1 da ABNT. Estamos mapeando as oportunidades de plantio também, e agora nós estamos calibrando a ferramenta para melhorar o geoposicionamento. Então, a gente tem algumas ferramentas aí para identificação de árvores. Vamos passar rápido. Aqui tem um banco relacional que consulta as informações inerentes àquela espécie. Né? Hoje a gente tem aproximadamente 150 espécies e até o final do meio do ano que vem nós vamos chegar em 400. Tá? Quem ajuda a gente lá é o nosso Vinícius, curador do nosso herbário na Exalc. E aí a avaliação, só para mostrar um pouquinho do que é capaz da inteligência, a gente tem uma agenda que já apresenta para nós a ordem de serviço de avaliação mais próxima da qual a gente está, tanto para avaliação quanto para operação. A gente já tem integração com os GPS mais usados, né? E aí também integrações para as áreas verdes, onde a gente não tem jeito de usar simplesmente a árvore com geoposicionamento de plaqueamento digital. Então a gente usa RFID, vocês conhecem o trabalhinho que eu faço ali, e também QR Codes para avaliar. Então, para identificar, desculpa. E aí a gente tem a inteligência fazendo essas classificações documentadas, e aí sim nós vamos ter essas informações que o Sérgio cobrou dos meninos aí, não só para avaliação, mas para operação, para cálculo de velocidade. A gente tem um acesso direto ao banco, né? E aí a gente tem tantas cibipirunas com tantas probabilidades. A gente vai agora desenvolver um novo trabalho com relação à predição de que risco. Mas isso é o que eu queria mostrar para vocês, já está em uso, né? Todo o trabalho é documentado em relatórios, com reconhecimento já digital de face para assinatura, ele já fica documentado com as imagens. Então é um pouquinho que eu vou passar rapidamente, tá? E o aplicativo final, né? A gente teria ali todas as APRs de segurança para o trabalho, eventualmente, de poda, de uma forma digital, com assinatura digital. As operações, a gente consegue distribuir a prefeitura, quem é de concessionária para quem é de prefeitura, operações preventivas para operações corretivas. E é isso que a gente quer chegar, né? Cada vez mais cuidar das árvores, fazer esse manejo de uma maneira mais eficiente, tá? Agora nós estamos fazendo o último aplicativo colaborativo de gamificação. Lá nós vamos começar um trabalho provavelmente no Ibirapuera para eventualmente adote uma árvore, dê o nome da sua família lá, né? E buscar esse envolvimento também de inspeção de risco colaborativa, que as pessoas no futuro vão poder solicitar, em vez de solicitar um Uber, solicitaria uma poda em frente à sua casa, tá? Então era isso que eu teria que colocar para vocês. Todas as informações são produzidas de uma maneira online, né, e atualização. E quem teve o mini curso aí hoje de manhã viu que vai muito mais além disso, mas infelizmente o tempo é curto e depois a gente pode conversar ou discutir mais sobre isso. Eu agradeço a atenção de todos e deixo um abraço aí. Obrigado, Marcelo.